Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um culto do Evangelho no Lar, no Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje está tendo em Campo Grande também a continuação do 4º Congresso Brasileiro Espírita, quer dizer, o 4º Congresso Espírita Brasileiro está tendo em continuidade aqui em Campo Grande. Amanhã vamos ter, já tivemos alguns oradores, e amanhã vamos ter Haroldo Dutra Dias e Décio Yanduri Júnior falando aqui no Congresso, e está sendo transmitido pela TV SEI e também pela Rádio Fraternidade de Uberlândia, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem, na internet. E temos também aqui a notícia interessante que estamos recebendo a visita da nossa ouvinte, não só ouvinte, aquela que assiste também as nossas programações lá no Principado de Liechtenstein. Marta Frommelt está aqui conosco hoje e ela também vai fazer um pequeno comentário sobre a lição. Ela mora na cidade de Balzers, é uma cidade um pouquinho ao sul de Vaduz. Nós mandamos o nosso abraço também para a dona Sônia Sumi, em Tóquio, no Japão, para a senhora Elza Rossi, em Londres, e para a Jussara Korngold, em Nova York. São pessoas também ligadas ao nosso movimento de divulgação e que nós temos um carinho muito grande. Não esquecendo também de dizer a todos que esse programa de hoje, essa nossa reunião de hoje, será também retransmitida pela Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, depois pela Rádio Coração do Mundo e pela Rádio Fraternidade. Também poderá ser assistido pela poderá ser assistido também pela Rede Amigo Espírita, o nosso amigo José Aparecido, essa memória. Mas, como todos sabem, no sábado nós temos esses momentos de reflexão que faz com que a gente possa um pouquinho pensar em nós mesmos, nós enquanto espíritos, porque regra geral a sociedade quase que como um todo, no dia a dia pensa no quê? No corpo. Meu corpo precisa de água, meu corpo precisa de alimentos, meu corpo precisa de uma cama para repousar, meu corpo precisa passear, ou precisa ir para um lado, para o outro. Mas enquanto espírito, que é o objetivo maior que nós encarnamos, para o conhecimento, para a renovação, para o aperfeiçoamento, para encontrarmos a paz que buscamos. Isso nós vamos encontrar através do estudo, do conhecimento, da modificação, das atitudes. Por isso que o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então nós precisamos amar e precisamos buscar o conhecimento. Se nós não buscarmos o conhecimento, a gente fica sempre naquele círculo vicioso, está tudo bom, está tudo bom, está tudo bom. E não é bem assim. A dinâmica do progresso e a mudança de tudo em permanente aperfeiçoamento requer também de nós que busquemos o aperfeiçoamento. Então nós vamos convidar neste momento a dona Francisca que faça a prece de abertura desse encontro. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, aqui nos encontramos para estudarmos o Teu Evangelho e queremos rogar, Pai de infinito amor e bondade, que envolva todos nós que aqui nos encontramos, para que nós possamos assimilar na sua profundidade todos os ensinos que aqui serão nos trazidos, para que nós tenhamos a força, a coragem, a fé e a resignação para podermos trilhar sempre no caminho do bem. Abençoa também, Jesus, aqueles que aqui não puderam chegar,
mas que as luzes que pairam nesse ambiente possam envolver todo o nosso planeta, dos mais longínquos lugares até aqui na nossa Campo Grande, que no dia de hoje está sendo agraciada, presenteada com o Congresso Espírita, que nós possamos, Jesus, sermos sempre divulgadores da Boa Nova, levando o Evangelho de Jesus para todos os corações. Mãe Maria Santíssima, envolva-nos com teu manto de luz. Irmãozinho Chico, fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom dia. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para a manhã de hoje é do capítulo 4, item 18, que trata dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam, é o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque, depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se um estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos, os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, conquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A respeito dessa lição, o nosso querido espírito amigo André Luiz, através da psicografia de Antônio Baduí Filho, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, nos traz o item 41, intitulado Dívidas. A reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores. Filho ajustado, filho problemático, filho deficiente. Marido responsável, marido leviano, marido tirânico. Esposa compreensiva, esposa geniosa, esposa perturbada. Irmão companheiro, irmão adversário, irmão enfermo.
parente simpático, parente inimigo, parente complicado, pais amigos, pais indiferentes, pais autoritários. O cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje, através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista, mas no banco da evolução ninguém transfere o débito. É o devedor é quem paga. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Essa lição, nessa maravilhosa escola que nós temos aqui, todo sábado de aprendizagem, me faz lembrar uma pergunta que me acompanhou durante muitos anos, mais de 40 anos, para tentar entender a existência. Quando me foi respondido, a primeira imagem que veio para consolidar a lição de amor que todos devemos aprender foi a constituição da família na Terra. É algo que todos nós, indiferente a ser ou não ligado a uma religião, carregamos muito fortemente conosco a noção de família. E essa lição, na minha compreensão, foi o primeiro instrumento que Deus nos deu para que nós aprendêssemos a amar. Porque há um enfrentamento muito grande nosso para convivermos em família. Não é algo tão simples, tão fácil de caminhar conjuntamente. Mas nos dá a certeza de que temos um porto seguro aonde podemos recostar após tantas batalhas que somos obrigados a enfrentar todos os dias. Mas eu quero falar de uma outra família também que Deus nos deu conjuntamente. Eu quero falar daquela família que nós já formamos em muitas vidas e temos o dom de formar quando estamos nessa. É a família do reencontro, é a família da formação com os amigos que nós temos. Quem de nós não enfrenta grandes batalhas nas famílias carnais, no sentido de sangue, e não encontra uma família de amigos que nos permite deitar em seus ombros, relaxar, dizer de todas as nossas mazelas, da necessidade que temos de caminhar e principalmente daquilo tudo que temos que aprender. Pois essa família de amigos maravilhosa, tanto quanto a minha de sangue, me ensinou uma lição que eu quero terminar passando para vocês. Durante muito tempo, eu ficava perguntando a Deus por que eu estou vendo isso, sofrendo isso, passando por isso. E toda vez que eu perguntava por quê, era uma forma de dizer da minha não responsabilidade, talvez, por esse fato. Pois nessa família de amigos, um amigo me disse: Antônio Flávio, passe a perguntar para quê. A partir do momento que você pergunta para quê, amplia
a sua concepção do seu caminhar. Então, se, como diz esse 4º capítulo, nós precisamos nascer novamente para conhecer ou reconhecer o reino de Deus, fica a lição que a minha família de amigos me passou um dia. E nas horas mais difíceis, o porquê seja substituído para quê. Talvez, se eu não souber a resposta, pelo menos a pergunta foi suficientemente inteligente para que um dia eu possa entender por tudo aquilo que eu tenho passado. Muito obrigado. Bom dia. Acho que eu posso dizer bom dia, família. A reencarnação fortalece os laços de família. A vida única ou a unicidade da existência os quebra. É mais uma lição que me remete à minha infância católica. No colégio marista, onde eu estudava, eu aprendia que aqueles que morressem sem pecado iriam para o céu, e os que estivessem em pecado iriam para o fogo eterno. E aprendia também que haviam 2 tipos de pecados: os pecados graves e mortais, que para serem perdoados era preciso o arrependimento, a confissão com um padre e pagar uma penitência. E os pecados venais, que eram desobediências das mais leves das leis morais ou das leis da igreja, em que o perdão era dado se eu tivesse o arrependimento e uma oração de penitência. Na minha mente de criança, me afligia muito imaginar que de um momento para outro eu podia morrer em pecado e ir para o inferno e me apartar definitivamente da minha mãe, que certamente iria para o céu. Aquilo me trazia um sofrimento muito grande, essa possibilidade. Era aterrador. Perguntava para os professores, os irmãos maristas, se não teria algum jeito se isso acontecesse. Não teria um padre do lado de lá que eu pudesse me confessar assim, na chegadinha, assim, e me arrepender? O jeito, segundo eles, era não pecar. Se por acaso eu pecasse, que eu me arrependesse e rapidamente me confessasse para estar bem. E aí eu ia às missas, ia à confissão. Padre, faltei à missa 2 domingos, desobedeci meu pai e minha mãe, briguei com os meus irmãos, e eles me passavam, olha, 3 Ave Marias e 1 Pai Nosso. Se tivesse, além disso, tivesse contado alguma mentira, então eram 3 Pai Nossos, além das 3 Ave Marias. E aí eu me sentia temporariamente tranquilo, porque eu falei, bom, vou junto com a minha mãe, vou junto com a minha família para o céu. Quando muito tempo depois, lendo o Livro dos Espíritos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, pude perceber que a bondade de Deus é infinita. E a coisa não era bem assim. Que alívio. Não corria mais esse risco, pelo menos esse risco definitivamente. Não que depois disso eu fosse sair pecando a toda hora, porque sabia que a bondade de Deus sempre daria uma nova oportunidade de ser perdoado. Mas pelo menos eu me aliviei o peso da consciência dos então dezenas
ou centenas de missas que eu tinha faltado. Já não estavam mais na minha costa. Se realmente, racionalmente, a gente imaginar, que bondade teria um Deus que separasse as famílias que Ele próprio proporcionou a união? Aliás, o que é mesmo uma família? A gente pode dizer, que coisa maravilhosa é a família. Mas a gente pode dizer também, que coisa complicada é a família. O dicionário nos diz que é o conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentesco, em geral. Diz também que são pessoas do mesmo sangue, ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo por adoção, que vivem ou não em comum. Mas o dicionário diz também que são grupos de pessoas unidas por convicções, interesses ou origens em comum. Acho que por essa definição que eu pude dizer aqui, bom dia, família, porque temos convicções em comum, muitas. Enquanto laços, que a lição trata do fortalecimento dos laços, o dicionário nos diz que são compromissos, são vínculos, são parentescos. Segundo Kardec, o resultado do relaxamento dos laços de família, eles nos ensinam na questão 775, seria um agravamento do egoísmo. Mas afinal, nós formamos uma família aqui porque nascemos juntos? Ou porque encontramos aqui o nosso amor? Ou justamente o contrário? Será que nascemos juntos e encontramos o nosso amor aqui porque já fazemos parte anteriormente de uma família espiritual? Parece ser a segunda opção. Chico, no livro Na Era dos Espíritos, do irmão Saulo, ensina que a família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo mágoas e liquidando contas. Ou seja, formamos uma família porque já estabelecemos laços de amor, ou então porque ainda precisamos criar laços de amor. Chico continua ensinando que as famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha da hereditariedade biológica. Viram? Lá é que se criam os laços. Aqui fortalecemos. Joana de Ângeles, através de Divaldo, no livro SOS Família, ensina que, atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Assim, pagas as dívidas aqui, criam-se os laços por aqui, que se fortalecem por lá. Nossa, os laços criam-se e se fortalecem aqui, na vida encarnada, ou na vida espiritual? Tanto faz. Se praticarmos o amor, que Chico nos dizia que o principal laboratório da prática do amor é a família, é o lar, criando cada vez mais laços, aumentamos a nossa família, se praticarmos o amor. E fortalecendo cada vez mais os laços que existem, intensificamos os nossos elos familiares. Por fim, é bom lembrar de Emmanuel, que diz: a terra é nosso temporário domicílio, a humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Bom dia a todos, muita paz.
nesse domingo maravilhoso que nós temos aqui, o privilégio de estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, que neste ano completa 150 anos do seu surgimento. Então, o nosso coração está em festa, porque se cada um de nós olhar para trás e ver o que fez no passado e como que está levando a vida atual, essa transformação com certeza vem desse Evangelho de Jesus, que vai entrando no nosso coração. Às vezes demora mais, às vezes somos impulsionados através da dor ou por outros mecanismos, mas o Evangelho é luz para todos nós. E a palavra-chave aqui hoje parece que é a reencarnação e os laços de família. Então, os laços de família, nós temos laços com os nossos familiares, uns mais fortes, outros fortes, todavia difíceis. É o filho problema, ou a filha que não se entende com a mãe e que se entende maravilhosamente com o pai. Então são coisas que nós nos perguntamos, como que determinada pessoa da nossa família nós temos tanta afinidade e com outra parece que a gente fala um idioma diferente dela. E só a reencarnação pode explicar essas diferenças. Então, nós somos espíritos eternos, que estamos numa sequência contínua, nós estamos vindo em corpos novos, mas o espírito é velho, o espírito já é antigo, e traz de encarnações passadas aquelas marcas, né, de vivências, os desafetos, e que nós estamos aqui para nos reajustar com antigos desafetos. E é muito ruim para nós, para nosso progresso e para nossa felicidade que todos nós buscamos, se ao invés de ajustar as contas com o nosso inimigo, nós fizermos mais inimigos. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter no dia a dia, com pequenos gestos, que podem fazer a grande diferença. Então, o simples sorriso, o aperto de mão, a delicadeza, o olhar, são pequeninas chaves que vão nos abrindo portas e que vão fazer com que as pessoas gostem de nós, porque é isso que todos nós objetivamos. Nós queremos ser amados. Essa é uma necessidade de cada ser humano. Quem disser eu não preciso de amor, esse não está sendo autêntico, porque o amor é esse sentimento que nos movimenta, que nos leva adiante, que nos dá forças para vencermos os obstáculos do dia a dia. Então, sem o amor, nada pode existir, porque nós somos um ato de amor. A própria criação, em tudo que nós vemos na natureza, o amor está presente. E é esse amor que nós temos que aprender a conquistar e a dar. Não apenas pensando, eu quero ser amado, eu preciso ser amado para ser feliz. Não, à medida que eu passo a amar, o amor vem de volta para mim, é como um bumerangue. Então as coisas, aí você vai percebendo como que as coisas vão mudando na sua vida, a partir do momento que o amor entra no coração. E a gente vai vivendo, vai aprendendo. Tem pessoas muito jovens, como a moça aqui, que disse que veio pela primeira vez aqui hoje no grupo. E eu falei para ela, você é jovem, nova no espiritismo e jovem na idade. Então, quanta coisa que ela ainda tem pela frente, né? Nós que temos uma idadezinha mais avançada, estamos assim, pensando, puxa, eu tenho que acelerar o ritmo,
porque as oportunidades que são tão preciosas na nossa vida, elas vêm e passam. E se a gente deixa escapar, aí tem que esperar pela próxima oportunidade, que ela vai vir um pouco diferente dessa oportunidade de agora, né? Então, se eu deixo de falar uma palavra amiga para alguém, que não vai me custar nada, talvez eu não veja mais essa pessoa, né? Essa pessoa não cruze mais o meu caminho. Então, são pequeninas coisas. Mas eu gostaria apenas de fechar aqui meu pequeno pronunciamento aqui, meio de última hora, né? Que eu cheguei e o Carlos falou, olha, você vai falar um pouquinho lá na frente, e não é o meu ponto forte de falar, eu gosto de ficar atrás dos bastidores, fazendo alguma coisinha. Mas tudo bem, nós temos que desenvolver e vamos enfrentar também outros pequenos desafios, porque são os pequenos desafios que nós vamos vencendo, que nós vamos passar para desafios maiores. E assim que é a vida, nós temos que progredir sempre, porque se ficamos parados, não é um retrocesso, mas como a vida anda num ritmo muito acelerado, e hoje em dia, com tanta informação que nós recebemos, então ontem nós estávamos assistindo ao Congresso Espírita e vimos, e tem lá uma livraria da Federação. E eu fiquei assim olhando como que as pessoas estavam comprando livros, como que elas estavam ali com aquela sede de conhecimento e de saber o que saiu de novo, o que eu posso aprender. Então, isso anima muita gente, porque eu moro num país onde o Espiritismo ainda não chegou nessas proporções que nós vemos aqui no Brasil. Então, a gente fica assim deslumbrada com tanta coisa, e com tanta coisa boa que tem, tanto livro bom, né? E onde eu moro, que as pessoas se expressam no idioma alemão, temos tão pouca coisa, né? Então, quando surge uma coisa, a gente vai correndo atrás, porque nós precisamos de conhecimento, nós precisamos estar sabendo o que está acontecendo no movimento espírita, nós precisamos da força de cada companheiro, porque ele nos impulsiona, né? Cada pessoa passa alguma coisa boa para nós. E hoje eu estou recebendo aqui em profusão tudo isso, todo esse ambiente de paz. As pessoas estão aqui numa finalidade mútua, que nós estamos aqui. Então isso aqui é uma energia positiva que todos nós vamos levar para casa, que vamos envolver nossos familiares, não só aqui desse plano, mas também como as pessoas que fazem parte da nossa família espiritual e que estão sempre nos vendo. Nós não os vemos, com exceção das pessoas que têm a mediunidade, né, ou que recebem as mensagens, mas nós sabemos que eles estão ligados conosco, e isso é o amor. Então, o amor está em tudo. Muito obrigada. Bom dia, família. Bom dia. Eu acho que sou o maior copiador daqui. Mas eu já tinha pensado nisso antes. Eu não ia falar no bom dia, mas gostei da ideia do Galhardo. Somos nós todos filhos de Deus? Então somos uma grande família. O dia que nós soubermos disso, sentirmos isso e vivermos isso, com certeza esse planeta não vai ser mais de prova de expiações, nem de regeneração, vai ser de graus mais altos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Palavras de Jesus. O Haroldo nos diz que cada afirmativa do Evangelho tem pelo menos 70 interpretações. A assertiva de Jesus refere-se à verdade da lei de Deus, da lei divina, e nos liberta dos nossos vícios, dos nossos defeitos. É uma interpretação, são duas interpretações, mas existem muitas outras. Esse drama que o Goliardo vivia, eu acho que é muito comum a nós todos. Eu confesso que também vivia. A morte nos era apresentada como uma figura horrorosa, vestida de preto, com um manto, uma caveira, uma foice. Hoje, ali naquela peça, tem um grupo chamado GAEP, Grupo de Assistência Espiritual a Pessoas Enlutadas, em que temos a satisfação de fazer parte. E lutamos muito para dizermos com as nossas palavras, naturalmente, que uma coisa é falarmos e outra coisa são aquelas pessoas que se separaram do ente querido há poucos dias. Mas lutamos com muito denodo para dizer que o Espiritismo matou a morte. Não existe morte. Existe um nascimento daqui para lá, com muitas características semelhantes ao nascimento de lá para cá. As pessoas que recebem ficam muito felizes, existe um atendimento hospitalar, a pessoa chega um pouquinho fragilizada. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala também no capítulo 14 sobre os parentes e a parentela. Antes disso, vou fazer uma referência parecida também com as do Goliardo. Até a proclamação da República, os cemitérios ou campos santos pertenciam à igreja. E os nossos irmãos, quando se suicidavam, não eram sepultados no cemitério ou campo santo. Eram sepultados atrás do cemitério, porque, evidentemente, eles já estavam no inferno e não podiam estar no campo santo. Ivone Pereira, na obra Lapidar, de Memórias de um Suicida, nos ensina que os nossos irmãos que se suicidam, ou talvez pode ter acontecido conosco também no passado, porque não, vão para o Vale dos Suicidas, que é administrado por Maria Santíssima. E como eu disse que a verdade nos libertará, nós aprendemos através da codificação kardeciana e de suas maravilhosas obras complementares, André Luiz, Na Vida Após a Morte, e outras, que realmente a morte não existe. Existe é o término de um curso de reencarnação em que nos aperfeiçoamos, como o Goliardo fez quando foi para a Espanha, né? Foi se aperfeiçoar. Nós nos aperfeiçoamos aqui com o grande benefício do esquecimento dos nossos problemas passados e retornamos à nossa verdadeira pátria, que é outra coisa que tentamos dizer às pessoas enlutadas lá. É fácil dizer, né?
que os familiares que retornaram para a nossa verdadeira pátria. Aqui é um estágio. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de parentes e parentela, ele chama de parentes os espíritos que têm afinidades espirituais e que se reúnem em famílias, aqui e no espaço. E chama de parentelas os espíritos que se reúnem numa família terrestre por laços consanguíneos ou de convivência, quando são adotados em outras situações. Normalmente por motivo de reajuste, de resgate. Daí o Goulart, hoje eu estou copiando muito o Goulart, daí o Goulart diz que as famílias são muito boas, mas também às vezes são muito complicadas. Isso que faz parte do nosso trato familiar, esse resgate. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta do desentendimento. Mas por que esse filho é tão rebelde, meu Deus? Se os outros são tão bons? Por que esse vizinho me perturba tanto, se os outros são tão bons? São os resgates. E assim, meus irmãos, nós aprendemos que a família existe aqui reencarnada, como continua no espaço, cada vez se ampliando mais no espaço, até que um dia, se Deus quiser, poderemos dizer bom dia, família, a todos os habitantes da Terra. Obrigado. Hoje de manhã eu fui premiado já logo cedo com uma matéria interessantíssima, que vem, no meu modesto entendimento, bastante a calhar com a nossa reunião, com o tema da reunião. E me chamou muito a atenção, porque eu já tinha lido, ontem à tarde já tinha lido a lição, já tinha meditado um pouco, porque certamente a espiritualidade nos dá um presente extremamente válido, no sentido de que nos chama a atenção naquilo que a gente está precisando estudar. Deus, na sua bondade infinita, nosso eterno, o seu Filho Jesus, nosso eterno, nosso irmão Jesus, nosso eterno professor do bem viver, está sempre nos colocando aquilo que a gente precisa meditar. E a lição é muito clara, eu acho que consegue atingir a todos nós. Quem não tem problema, né, na família, para entender? Porque a doutrina espírita, como ela foi já muito bem colocada, ela deixa muito claro a necessidade dessa convivência, ela explica muito bem como é que ela se processa e por que está acontecendo. E eu queria dizer, nessa busca que depois eu fiz, né, que o que falta para nós, na verdade, é a gente entender sentimentos que tem dentro de nós mesmos, que são sentimentos próprios do ser humano, sentimentos daqueles que foram criados pela bondade infinita de Deus, que é perfeito. Nós todos sabemos disso. E falta muita coisa para a gente aplicar efetivamente na nossa vida, porque a gente tem dificuldade de ainda, não por desconhecer,
mas saber, na verdade, o que é, por exemplo, simpatia ou antipatia. Aí eu fui buscar, eu sei que eu já li, e está mesmo disponível para nós, nesse livro. Pergunta 173, que foi feita, que o Chico fez, ou pelo menos recebeu, né, do Emmanuel. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A resposta. A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares de cada um e, quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. E é aí que eu queria parar um pouquinho, porque normalmente quem está numa situação, e a nossa querida irmã Marta falou de um troço interessante, nós quem tem um pouquinho a idade, um pouquinho mais, a gente se acha no fim da verdade. E a gente olha para os filhos da gente e fala que, eu posso falar. A gente fala assim, né? Numa condição de que a gente sabe tudo na vida. E aqui essa resposta, eu interpreto ela, essa resposta do Emmanuel, que a coisa não é bem assim, não. Porque, na verdade, quando a gente quer se prevalecer o nosso entendimento, inclusive com respeito ao desacerto de convívio com alguém da nossa família, a gente sempre se coloca numa situação de entender melhor ali. Esquecendo disso que está colocado aqui, atesta uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso, em iguais circunstâncias. Muito bem. O que a gente pode pensar? Isso aqui. Iguais circunstâncias. Quer dizer, hoje nós estamos já entendendo a vida de uma forma diferente, então a gente pode, talvez, até fazer um indicativo para um filho nosso, para a esposa, ou a esposa para o marido, como o André Luiz falou lá na interpretação. Mas fazendo isso simplesmente, nós estamos esquecendo que todos têm o direito de evoluir. E todos vão evoluir. E todos vão chegar ao perfeito entendimento para que a gente possa construir a legítima fraternidade entre todos nós. Realmente, nós todos, como já foi dito, e agora eu vou copiar você, nós todos somos filhos de Deus. Se nós todos somos filhos de Deus, nós somos uma única família. É o mesmo Pai. Então, na verdade, nós podemos extrapolar isso que está restrito apenas e tão somente por bondade de Deus ao nosso círculo familiar pequenininho da nossa casa, para que um dia a gente possa realmente entender que nós somos uma família única mesmo. Até aqueles irmãozinhos que estão muito ainda lá para trás, cometem assassinatos, jogam bomba, incendeiam ônibus, são todos nossos irmãos. E por que a gente só acusa eles? Será que nós já não fizemos coisa pior no passado? Com certeza sim. Não vou nem dar tempo de pensar. Com certeza sim. Porque desde que nós fizemos a opção de se afastar de Deus, através do nosso livre-arbítrio, e por que eu digo isso? Se nós não tivéssemos se afastado de Deus, que nos criou a imagem e semelhança dele, nós não estaríamos aqui hoje tendo dificuldade de aplicar o Evangelho. O Evangelho estaria dentro de nós. Como Jesus nos mostrou claramente.
Ele ensinou e praticou. Quer dizer, mudando até. Ele ensinou pela prática. Se nós não nos cuidarmos realmente, nós estamos perdendo mais uma encarnação. Perdendo. Não tem outra palavra. De uma série infinita que tem por aí, tudo bem. Mas nós temos que evoluir. Não basta, como eu também pensava que nem você, viu, Goliardo? Eu questionava muito. Eu já tinha a semente do espiritismo dentro de mim, e talvez por isso, né, porque o lado do meu pai, lá eles eram espíritas. E quando minha filha desencarnou, o padre foi lá em casa me consolar e tal. Acho que o padre que saiu consolar, graças a Deus. Porque ele falou: eu não estou te entendendo. Eu lembro que ele falou: eu não estou te entendendo, você está muito tranquilo. Eu falei: pois eu não acredito na morte. Graças a Deus. Mas falta muito, porque eu erro muito ainda. Todo dia eu contrario o Evangelho. Que coisa esquisita. Mas por quê? Porque eu quero, é decisão minha. Eu não posso pôr a culpa na minha família lá, meus filhos, minha mulher. Coitado deles. Coitado deles. Porque muito do que acontece em casa é eu, quando chego em casa, o pessoal já me conhece pela cara. Hoje some todo mundo. Ignorância. Burrice. Não é ignorância, é burrice. Porque eu já sei que o caminho não é esse. Agora, graças a Deus, graças à bondade dele, graças ao Evangelho, graças às reuniões que a gente tem, a possibilidade de expor claramente o que a gente pensa e até aquilo que a gente carrega ainda de mazela ainda, com a permissão de Deus, faz com que a gente tenha cada vez mais a certeza de que nós temos que caminhar. Não podemos parar. Ninguém pode parar. E também não precisa ter pressa. A cada um segundo suas obras. E o que a gente recebe hoje é exatamente aquilo que a gente precisa, neste momento, neste lugar, com os amigos que estão do nosso lado, com aqueles outros que exigem ainda aquilo que a gente não consegue entender. Esse pessoal, esses caras são benfeitores nossos. Estão dando oportunidade de a gente refletir a respeito do Evangelho. Então a gente não pode nem ficar bravo com esse povo, não. Nós temos que agradecer eles. Eu sei que o orgulho não vai permitir que a gente faça isso de frente a frente. Mas tudo bem, faça só o pensamento. Porque aí o nosso amiguinho que está aqui, ó, deve ter um monte me segurando aqui para me falar do jeito que eu estou falando, né? Leva para ele e fala: ó, ele está agradecendo você de continuar pegando no pé dele, cutucando a ferida dele. É muito difícil. E como é fácil aqui, né? Aquilo que eu, com certa regularidade eu faço. Quando a gente está na reunião, quando a gente está aqui, a gente... E para finalizar, eu vou ler como que eu acordei hoje. Eu liguei o celular, está desligado, eu liguei o celular, me entra direto já uma mensagem, que é essa aqui. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa,
Não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13º, versículos de 1 a 7 e 13. Eu acho que é o que falta para nós. A caridade. Com quem está próximo de nós, né? Essa imensa família que nós pertencemos. Obrigado. Bom dia. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a mensagem: os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Um tempo atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos, não lembro bem a idade deles, mas devia ser em torno de 4, 5 anos, a gente fazemos até hoje, né, uma reunião do Evangelho em casa, e vinha pessoas participar. E era um sábado. A gente está ali preparando para a reunião e o meu filho, a gente tinha dado de presente para ele um quebra-cabeça, daqueles com peças bem miudinhas, porque os outros ele resolvia muito rápido e aí perdia a graça. Aí nós compramos um bem desafiador e ele estava lutando ali na sala, no chão, montando aquele quebra-cabeça. Já tinha montado assim uns 2/3 do quebra-cabeça e estava chegando a hora do Evangelho. E eu falava: meu filho, ó, daqui a pouco nós vamos ter que parar, porque vai chegar as pessoas e a gente vai reunir para o Evangelho. E ele pelejando e lutando e não estava conseguindo, e de vez em quando eu avisava ele. Chegou um momento que eu falei: olha, agora nós vamos ter que tirar. E não tem como você tirar montado. Falei: depois que acabar a reunião, papai senta com você e nós vamos fazer junto. E ele: mas espera um pouquinho. Eu falei: agora não dá mais, já está na hora, vamos lá, vamos guardar aqui. Aí ele, meio chateado, pegando as peças e guardando, ele falou assim para mim: também, na outra encarnação eu vou vir seu pai, e aí quando você estiver brincando, eu vou desmanchar o seu brinquedo. E é uma criança que tinha 4, 5 anos, né? Mas como a gente já vivenciava as leituras, os comentários, tudo dentro da doutrina, a gente lia o Evangelho semanalmente, eles participavam de evangelização e provavelmente já trouxe essa bagagem de outras vidas. Ele deu aquele ensinamento para nós. A gente acha que está ensinando os filhos, mas às vezes nos dão lições que está marcado. Eu não vou esquecer isso, né? E estou aqui hoje compartilhando com vocês. E a mensagem do Evangelho é falar do fortalecimento pela reencarnação. Então, realmente, uma hora a gente é pai, outra hora a gente é filho, outra hora a gente é neto, é irmão, mas também não podemos não nascer nos mesmos laços consanguíneos. Quando Jesus estava pregando e um dos apóstolos chegou e falou: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo vê-lo. E estava muito cheio e eles não conseguiam entrar. Aí Jesus falou assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontou assim e falou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e é meus irmãos. E deixou o povo assim,
sem às vezes entender na época. Mas ali ele estava diferenciando os laços corpóreos e os laços espirituais. Como já foi falado aqui, todos nós fazemos parte de uma família universal. E fazemos parte de uma família corpórea, mas tem gente que não tem família. Tem pessoas que às vezes nascem, a mãe morre no parto, o pai às vezes nem existia mais, ou é abandonado, e passa uma existência sem saber quem foram os seus parentes consanguíneos. Vai viver ou em orfanato, ou vai ser adotado, vai criar um elo ali, fora do laço consanguíneo. E essa mensagem vem nos chamar a atenção para isso, que a reencarnação fortalece esses laços. Porque embora a gente não lembre, e às vezes a gente até não tenha familiares corpóreos, existe no plano espiritual aqueles que são afins, como fala aqui nessa leitura, que estão lá velando por nós, torcendo pelo nosso sucesso, nos amparando. Na hora que a gente está em aflição, eles estão ligados a nós para tentar nos passar uma boa intuição. Então existe essa distinção. E o entendimento da realidade da vida eterna nos dá esse fortalecimento de saber que, ao desencarnarmos, nós vamos reencontrar aqueles que já nos antecederam nesse retorno, caso eles não tenham reencarnado ainda. Foi falado do Gaepe, né, pelo seu Renier, e uma vez uma senhora, o filho dela tinha desencarnado, e aí ela foi passando o tempo, ela foi se estruturando, foi se acostumando com a ideia, e aí um dia ela falou assim: eu peço a Deus para o meu filho não reencarnar, porque eu quero encontrar com ele quando eu voltar. Eu quero chegar lá e ele está lá. Eu não quero que ele reencarne, porque eu não sei quem vai ser ele. Eu quero chegar lá e revê-lo. E era uma senhora católica que veio ao grupo, porque estava num momento difícil, e já estava ali uma interpretação de vida após a morte, de reencarnação, que é a verdade que foi falada aqui. Essa é a realidade. Por mais que se conteste, todos nós vamos desencarnar e depararmos com essa realidade. Uma vez perguntaram para o Chico, ele já no plano espiritual, o que eu não lembro bem a pergunta, mas alguma coisa assim, o que ele percebia lá de surpreendente em relação aos espíritas. E ele falou assim: muitos espíritas, quando desencarnam, falam assim: não é que é verdade? A gente continua mesmo? Então, se os espíritas, se nós, né, espíritas, somos assim, imagina aqueles que não sabem. Às vezes nem percebe que desencarnou, acha que ainda está encarnado e fica ligado ali, querendo ser percebido, como a gente vê na literatura espírita, e às vezes nos depoimentos dos espíritos, eles dizendo: eu falo, ninguém me ouve, estão me desprezando lá em casa, porque ele não percebeu que está desencarnado. Mas o laço, ele existe, ele está ligado ali. E isso a doutrina nos esclarece muito. O André Luiz, no texto que foi lido, eu vou reler aqui o trecho final, ele diz assim: o cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Agora, olha que interessante. Jesus é o avalista. Jesus é o avalista das nossas dívidas. Mas no banco da evolução, ninguém transfere o débito. O devedor é quem paga. Quando a gente vai fazer um negócio e precisa fazer alguém lá e avalizar, né? Avalista é aquele que dá um endosso lá
caso a gente não pague, ele vai honrar o compromisso. E vai honrar mesmo, porque senão ele vai ser acionado judicialmente. Então Jesus é o nosso avalista. Mas, nesse banco da evolução, a gente não transfere o débito. Quer dizer, a gente fala assim, não, Jesus já pagou os nossos pecados, ele morreu na cruz, já estou quites. Não, a gente vai, aos poucos, se melhorando até chegar ao ponto mais alto. E o convívio familiar consanguíneo nos ajuda a isso. Numa história, não lembro se é do irmão X, mas um conto na literatura espírita, narra de uma família que a senhora ficou viúva com 3 filhas e lutou, ela lavava roupa, fazia serviço para fora para poder educar as filhas. E das 3, 2 ajudavam a mãe, pequenininha, fazia ali alguma tarefinha, e uma era rebelde. Ela não se dava bem com a mãe. E tinha um certo trauma pela perda do pai, pelo afastamento do pai. E assim ela cresceu, sempre contrariando a mãe. Até que ela começou, depois de adolescente, gerar uns desgostos maiores para a mãe. A mãe adoeceu e desencarnou. Passado o tempo, as filhas também desencarnaram, e essa, quando desencarnou e entendeu, percebeu a relação espiritual, ela entrou em desespero. E aí ela orava todo dia, implorando uma oportunidade de reencarnar de novo com a mãe para poder resolver aquela situação que ela tinha provocado. E aí um dia ela foi chamada e foi falado que estava sendo programada a reencarnação dela. E aí imediatamente ela fala, eu vou nascer com a minha mãe, vou poder? E o orientador falou, sim, mas não como filha. Se você for como filha, você corre o risco de acontecer de novo e você se perder. Você vai nascer numa família muito simples e, em determinado momento, a sua mãe vai te oferecer, a sua mãe biológica, vai te oferecer na casa da sua mãe da encarnação anterior, porque ela não vai dar conta de te criar, tamanha penúria. E aí você vai servir a sua mãe como empregada doméstica, a sua mãe da outra encarnação. E aí, minha filha, você vai poder fazer tudo o que você pediu. Ajudar, lavar roupa, fazer as coisas que sua mãe pediu e você não fazia, agora você vai ter a oportunidade de fazer. E resgatar isso que você pediu. E assim foi feito. Então, às vezes, a gente tem todo um carinho, um cuidado com o filho, com a esposa, com o marido, mas as outras pessoas ficam meio de lado, e às vezes ali está um filho de uma encarnação anterior, está uma mãe, está um ente querido nosso que a gente não dá o devido valor e às vezes até despreza, embora sabendo dos laços de família, sabendo da encarnação, que a doutrina espírita nos esclarece. E aí, ao desencarnarmos, poderemos talvez nos arrepender. Falar, puxa vida, como aquela história do Jorge, né? Lembra da história do Jorge? Que o Chico recebia, uma pessoa que chegava sempre mal vestido, mal cheiroso, e as pessoas meio que se afastavam, e o Chico beijava ele, conversava, e um dia ele parou de vir e perguntaram para o Chico, e o Jorge, Chico, cadê ele? Ah, o Jorge desencarnou. Ah, as pessoas naquela sensação aliviada, né? Aí o Chico falou, sabe quem veio receber ele? Jesus. Aí a pessoa falou, eu nunca dei nenhuma camisa para ele. Esse tempo todo convivendo com ele, nunca dei nada para ele. E estava ali uma pessoa, uma condição física que às vezes gera uma certa repulsa, mas que pode ser um espírito muito elevado e a gente acaba confundindo. Então a doutrina espírita, ela fortalece esses laços, a ponto da gente se chamar de família.
Quando desencarnarmos, quantas mães nós vamos encontrar lá? Quantos pais nós já tivemos em várias encarnações? Mas os laços são espirituais. Ora é mãe, ora é irmão, ora é pai, ora é primo, ora é empregado doméstico, e está sempre trocando de posição carnal, mas o que prevalece são os laços do sentimento, e esse é que nos une. Nós vamos nos unir àqueles que a gente tem afinidade. E no banco da evolução, a gente vai ajustando as nossas contas até chegar ao amor, como a Marta falou. A gente se amar plenamente, se condoer, olhar uma pessoa que está sofrendo porque teve alguma dificuldade, a gente querer ajudar a resolver. Esse sentimento é que vai nos elevar. Então, que Deus abençoe a todos nós nessa nossa trajetória, que nós consigamos exercitar o que essa obra, que está completando 150 anos, trazida por Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, com lições maravilhosas como essa, que nos ajuda a interpretar bem os ensinamentos de Jesus, os registros bíblicos, que a gente possa entender e colocar em prática. E eu vou deixar um convite, sempre pedindo a permissão para o nosso amigo Carlos, um convite a todos que, nessa confraternização de 150 anos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, um convite para que cada um de nós dê um evangelho de presente. Certamente, os nossos amigos do plano espiritual vão nos intuir para quem essa obra vai, e vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Muita paz, bom fim de semana. Para nós que já estamos estudando a doutrina espírita, que podemos estudar com mais propriedade a lei de causa e efeito, ação, reação, a questão da reencarnação, ela toma uma proporção bem diferente. Vejam, por exemplo, o caso que eu vou narrar para vocês. Meus avós eram espíritas, os 4 avós. Meus pais, espíritas. Meu pai já desencarnou, minha mãe já desencarnou. Eu, como espírita, poderia ter aquele raciocínio que eu vou dizer, e tinha aquele raciocínio de que, bom, quando eu desencarnar, na pior das hipóteses, meu pai e minha mãe estão lá, vão me recepcionar, vão me ajudar também lá, como me ajudaram quando eu aqui cheguei. Bom, era uma hipótese que para mim era 100%. Mas a doutrina espírita, conquanto não fica aí no processo de revelação, quem reencarnou, quem não reencarnou, quem é quem não é quem, a gente acaba em alguns casos tendo informações. Provavelmente, meu pai e minha mãe já estão reencarnados. Pelas informações que chegaram espontaneamente. Como é que eu fico? Meu pai e minha mãe já estão reencarnados. Eu vou desencarnar, cadê meu pai e minha mãe? Aquelas criancinhas que estão lá já. Mas e aí? Daí a importância de nós valorizarmos todas as pessoas que chegarem próximas de nós. Eu costumo dizer que eu não sei quem foi o meu pai, quem foi minha mãe na encarnação passada. Quantos pais ou mães eu poderia ter já nessa encarnação convivido, isso de vidas passadas, que eu não reconheci. A pessoa era minha conhecida, muito amiga, e às vezes essa pessoa que foi conhecida, muito amiga, 300, 400 anos atrás, ou 100 e poucos anos atrás, pode ter sido minha mãe que me ajudou a chegar no nível que eu estou hoje podendo entender um pouquinho de doutrina espírita. E se eu tratar mal essa pessoa por algum motivo que ela, sem querer,
ou inadvertidamente me fale alguma frase mais desagradável, já começo a nutrir ódio, raiva, começo... Chego do lado de lá, quem era aquela? A minha mãe. Então nós começamos a pensar que a valorização de todas as pessoas que chegarem próximas de nós é porque Deus colocou no nosso caminho. O que é que nós fazemos com estas pessoas? Nós amamos, somos indiferentes, queremos cativar como amigos ou amigas, ou menosprezamos, queremos mal, fazemos de tudo por perturbar a vida dessa pessoa. A opção é nossa. Aí está o livre-arbítrio para ser exercido. Como quisermos, aonde quisermos e com quem estivermos. Independe de raça, cor, religião, capacidade intelectual, ou estudos, ou seja lá o que for. Nós somos espíritos em processo de evolução. Ora temos dinheiro, ora não temos dinheiro. Ora como o senador romano Publio Lentus, ora como escravo da história. É a mesma alma, é o mesmo espírito. O que nós estamos fazendo das nossas atitudes, do nosso dia a dia? O que é que pretendemos da vida? Terça-feira passada, um grande amigo nosso de muitos anos, aqui de Campo Grande, escreveu uma carta, uma mensagem na nossa outra reunião. Eu não vou dizer o nome, mas as pessoas, alguns souberam e viram a carta inclusive. E ele dizia assim: se eu pudesse voltar o tempo, eu teria dado a educação evangélica aos meus filhos. Eu teria tratado a família com muito mais carinho. Porque eu vi que faltou a minha orientação, preocupado com as questões de progressos e de finanças. E às vezes a gente quer se justificar, mas eu preciso bastante progresso, bastante finanças para dar educação aos meus filhos. E deixa de amá-los. E deixa de realizar o melhor. O que é mais importante? Ter um saldo bancário grande, grandes propriedades, ou ter uma família, que é a lição de hoje, unida? Quando foi lembrada aqui as frases de Jesus, que disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu me lembrei de certa noite, nós estávamos em torno de umas 10 ou 12 pessoas, aproximadamente 10 horas da noite, na sala da casa do Chico Xavier. E ele estava falando, comentando uma coisa ou outra. Num determinado momento, as pessoas que estavam ali, eu não me lembro quem eram as pessoas, mas certamente a Beth estava também. Ele disse assim: olha, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês todos. Vocês que estão aqui, vocês são minha família. Pode passar os anos que passarem, os séculos que passarem, eu nunca vou me esquecer de vocês, porque vocês são minha família. Ou seja, ele não perdia a oportunidade de dizer que quem estava próximo dele era a família dele. Reforçava ainda dizendo que ficaria gravado para a eternidade que aquela era a família dele. Nós nos reunimos aqui. Eu fiquei feliz de ouvir duas pessoas dizer assim: bom dia, família. Porque nós acabamos formando uma família. O prazer que nós temos, que ninguém veio aqui para tomar um passe. Ninguém veio aqui com a intenção de tomar uma água fluídica, embora tenha. Mas nós viemos num sábado pela manhã para ter um momento de reflexão, de ver quem somos, o que estamos fazendo, quais são as nossas atitudes. E eu creio que a grande maioria não está aqui, talvez a totalidade, não está aqui para angariar o céu, não, porque já reconhece que ter um corpo de carne na atualidade, com toda a tecnologia, com todas as possibilidades de conhecimento, isso já é o paraíso. Ter o Evangelho segundo o Espiritismo apenas 150 anos, quem éramos nós antes do Evangelho segundo o Espiritismo? E por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque antes, ainda hoje, ocorre
a interpretação literal da Bíblia, com processos de conveniência, raros estudos. Em vários segmentos religiosos tem estudos sérios, mas raros querem saber algo mais da vida. E a vida nossa passa pela família. O que estamos fazendo com a nossa família? Com os nossos filhos? Estamos educando ou vamos deixar aquela... Não, quando crescer, quando tiver 18 anos, ele escolhe uma religião, aí já não tem mais tempo. O que estamos fazendo com a nossa família do nosso local de trabalho? O que estamos fazendo com a nossa família, que é a sociedade como um todo? Depende de nós. Temos, como já foi dito aqui, o livre arbítrio, a livre disposição para realizar o que quisermos. Aquilo que optarmos é aquilo que nós vamos ter. Então, eu estou tranquilo, porque se eu estou multiplicando os amigos, certamente, se eu não os tinha uma família espiritual que pudesse me auxiliar de alguma forma, nesta estou tentando ou aumentar a família espiritual, ou já criando os laços para uma família espiritual, que eu não ficarei tão só no momento que passar para o outro lado. É dia de renascer todos os dias. Por isso nós voltamos a insistir. Feliz Natal a todos. Nós temos um presente de 150 anos que existe antes do Evangelho segundo o Espiritismo e depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Nós vamos falar da próxima lição. A próxima semana nós vamos estudar o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, nas instruções dos Espíritos, o item 18, o bem e o mal sofrer. Só para finalizar no tópico da reencarnação, nós vamos reencarnar com aquelas pessoas que a gente eventualmente não se sente bem, tantas vezes quantas forem necessárias até nos sentirmos bem. Então não tem essa história de que eu quero tratar bem meu marido porque com isso eu não quero mais, eu quero tratar bem minha esposa porque com essa eu não quero mais. Vai tratar bem, depois vai e volta de novo, vai tratar mal, vai voltar de novo, até chegarmos em entendimento de fraternidade e amor. Nós convidamos aqui o nosso companheiro Júlio Feliz para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Então, mais uma manhã proveitosa que nós tivemos, com as lições que recebemos do Evangelho. Vamos agradecer a presença de todos aqui encarnados, nossos irmãos também que já estão noutra dimensão, que também estão aqui presentes com nós, com o intuito de aprender que a lição de Jesus, através do seu Evangelho, possa melhorar intimamente a nossa vida, a nossa maneira de encarar a nossa encarnação, o objetivo sempre que nós possamos desenvolver mais na gente a tolerância, a paciência, a compreensão e principalmente o perdão, que foi muito bem mostrado por Jesus quando disse: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Que nós possamos realmente tirar do nosso coração qualquer ressentimento, qualquer mágoa, das pessoas que tivemos animosidades. Que nós possamos ter essa tranquilidade de agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.